Sodoma está no centro do drama de Gênesis 14. E é lá que os reis de Sodoma e Gomorra formam uma coalizão com várias cidades vizinhas para se rebelarem contra a ocupação estrangeira. E olha que interessante. Então você tem a narrativa de que Abraão e Ló vêm para essa região e, de repente, os reis de Sodoma e Gomorra fazem uma coalizão para expulsar os estrangeiros, que o povo está chegando e está tomando a terra, está se instalando na terra deles, entende? Agora, no entanto, as forças rebeldes perdem a batalha, as tropas vitoriosas passam a saquear Sodoma e Gomorra e levam os habitantes como prisioneiros de guerra, incluindo Ló, o sobrinho de Abraão. Então, Ló já tinha se tornado um cidadão de Sodoma e acaba sendo levado como refém. Quer dizer, refém não, como prisioneiro de guerra. Assim que Abraão recebe a notícia, ele organiza uma expedição armada. No meio da noite, ele consegue libertar todos os prisioneiros, inclusive o rei Bera de Sodoma, e levá-los de volta. Então, veja que interessante. Quando a gente fala de Sodoma, dificilmente quem fala sobre Sodoma vai voltar os capítulos anteriores à narrativa da destruição de Sodoma para perceber que foi Sodoma que foi libertada por Abraão. E, em seguida, aparece a figura de Melquisedeque. Então, a figura de Melquisedeque aparece logo depois que Abraão liberta o rei de Sodoma. E ninguém presta atenção que foi Sodoma, que Sodoma está no meio dessa história. Mas é importante, a gente está vendo tudo o que tem sobre Sodoma na Bíblia. Então tem que perceber esses detalhes. O rei Bera de Sodoma é que deseja expressar sua gratidão, oferecendo a Abraão seus bens materiais, os bens pertencentes ao povo de Sodoma. Mas Abraão recusa receber isso. Indiretamente, o narrador sugere que há uma diferença significativa entre Abraão e Ló, entre Abraão e seu sobrinho. Enquanto Ló vai buscar se integrar totalmente com os cananeus de Sodoma, né? E onde ele vai ter o status de imigrante, Abraão vai manter a distância dos povos da terra. E isso está por trás de uma ideologia, sim, inserida ali de uma ideologia separatista dos povos nativos, porque isso vai, sim, fundamentar posteriormente o discurso de que os povos nativos têm que morrer para eles tomarem a terra deles, tá? E aí nós temos Gênesis 14 e Gênesis 17, que são trechos que vão falar da interação de Abraão com esse homem, essa figura chamada Melquisedeque, que abençoa Abraão em nome de El Elyon. El é o nome próprio do Deus do céu no panteão cananeu, e Elion é evidentemente uma divindade distinta e associada, embora aqui os dois apareçam como um nome composto. Posteriormente, os dois termos foram assimilados na língua hebraica antiga, e a partir da centralização do culto, a expressão começou a significar Deus o Altíssimo, Deus mais alto, Deus do céu. Em outros lugares, usados separadamente ou uma vez juntos como designações do Deus de Israel. Então, o que acontece aqui? São divindades distintas que depois os sacerdotes vão dizer, olha, todos esses deuses aí é o mesmo Deus que o nosso, só que com outro nome, né? É mais ou menos o que o discurso da teologia do pluralismo religioso, ou o diálogo interreligioso, ou o ecumenismo usam, né? Não, nós somos tudo irmão porque é o mesmo Deus, só que com nomes diferentes. E o que eles estão fazendo? Que discurso é esse? É o discurso de colonialismo, o discurso de você projetar a sua divindade para as outras para poder aceitá-los. Você não respeita o outro como diferente, você só respeita o outro porque projeta o seu Deus no outro. Né? Então é um discurso narcisista e colonialista do mesmo jeito. E aqui foi o que aconteceu. El e Elion eram divindades cananeias.
e que posteriormente os sacerdotes judaítas vão dizer que é outro nome para Javé, como Deus Altíssimo, Deus que está acima dos outros, tá? Quem quiser entender as diversas divindades na Bíblia, pode adquirir o curso Panteão Garítico e a Mitologia Cananeia, Deuses e Deusas da Bíblia. Tá bem? Eu explico todas as diferenças em detalhes. Não é o caso aqui, então por isso eu não vou responder perguntas referentes a isso, tá? Só vou, quem quiser saber mais, vai saber todos os detalhes adquirindo o curso. Muito bem. Então, seja qual for a teologia de Melquisedeque, dessa figura que aparece em Gênesis 14, Abraão usa El Elyon quando se dirige ao rei de Sodoma. Tá?